Oi, pessoal. A gente está gravando o vídeo aqui para a disciplina de sistemas de recomendação. O meu grupo consiste em duas pessoas, né, o Leonardo e o Arthur, e a gente vai explicar um algoritmo Multi-Armed Bandits, que é uma abordagem de aprendizado por reforço que a gente sabe que é muito usada em sistemas de recomendação, principalmente em lugares onde tem muito conteúdo novo sendo inserido o tempo todo. Por exemplo, uma plataforma digital como Instagram ou TikTok, ou um site de notícias. O nome Multi-Armed Bandits, só por curiosidade, ele vem de uma analogia que usualmente é usada para explicar o algoritmo, só que aqui a gente vai usar uma analogia diferente, que seria a analogia do sorveteiro. Bom, antes de começar definitivamente, a gente precisa explicar o básico de aprendizado por reforço, que é basicamente uma interação entre agente e ambiente. O agente, ele é responsável por tomar decisões. Então, dado um problema, ele vai tomar uma decisão. E aí o ambiente é onde o agente interage e esse ambiente vai devolver alguma coisa com base na decisão que o agente tomou, certo? Então, com base nas decisões e com base nos retornos do ambiente, o agente tem que aprender uma estratégia, que a gente chama de política. Bom, basicamente é isso. Aí, começando na nossa analogia, que a gente acredita que é mais fácil para o pessoal não técnico entender, a gente tem o nosso agente, que é um sorveteiro, e a gente tem o ambiente, que é uma cidade nova, que ele acabou de chegar e ele não conhece nenhum cliente. Seriam, numa analogia de plataformas, o sorveteiro seria o sistema de recomendação da plataforma e os clientes seriam os vídeos. Então, vamos lá. O agente realiza uma ação no ambiente, que é a cidade, e recebe uma recompensa. O cliente compra e gosta, ou não, o cliente não gosta. Com base nesse retorno, o agente aprende a política e ele passa a repetir, tentando sempre maximizar a recompensa, que é a base do aprendizado por reforço. Agora, vamos lá. A gente tem sabores clássicos, tipo chocolate e morango, que é quase certeza que todos vão gostar. Só que a gente tem também um novo sabor, que é marshmallow. Ele tem uma potencialidade. Como que a gente sabe qual é o melhor a se fazer? Se é recomendar o que a gente já sabe que pode ser bom, ou se é recomendar o outro que a gente não sabe, só que pode ser melhor ainda. Esse é basicamente o dilema de, de exploração e exploitação. Também pode ser lido como aproveitamento. Então, a exploitação, que é o aproveitamento, você vende no que você conhece, você sabe que é bom. É uma escolha segura. Só que se você fizer isso sempre, você não sabe se você está tendo o maior lucro possível. Porque pode ser que o outro sabor fosse melhor e as pessoas gostassem mais. E aí vem a exploração. Você oferece esse novo sabor para alguns clientes. Se eles gostarem, você começa a oferecer para mais. E por aí vai. Se eles não gostarem, você simplesmente para de oferecer para não perder muito. Basicamente é isso o dilema. No começo, o sorveteiro não sabe nada sobre o gosto, então ele oferece um pouco de cada sabor. Ao longo do dia, ele percebe que o de chocolate vende muito, o de morango vende mais ou menos, e o de marshmallow foi experimentado por 3 pessoas, ele ofereceu pouco, mas todas gostaram. Então, o que que ele faz? Ele não abandona o chocolate porque ele sabe que vendeu bem, só que ele começa a oferecer o marshmallow cada vez mais. Então, ele aproveita o chocolate, que ele é uma escolha segura, só que ele explora cada vez mais o potencial do novo sabor. E aí, com o tempo, isso é importante, quanto mais tempo, melhor para os algoritmos aprenderem, ele descobre, ele já aprende quais são os sabores campeões. Só que tem outro problema, é sazonalidade. Às vezes, o gosto da população muda. Se chegar o inverno, alguns sabores podem sofrer alterações. Por exemplo, o chocolate e doce de leite se tornam os preferidos, e os sabores de fruta perdem popularidade. Se o nosso sorveteiro simplesmente parasse de explorar, porque ele acredita que já chegou em um ponto que ele conhece muito bem tudo, ele ia perder venda.
porque mudanças acontecem, em cenários reais principalmente, existe tendência de sazonalidade. Isso mostra que o aprendizado nunca para. Ele pode explorar mais ou explorar menos, só que ele sempre vai estar explorando para garantir que sempre esteja aproveitando ao máximo o pessoal. Então é basicamente isso, é a lógica de equilibrar o seguro com o novo, o que o MAB faz. É uma estratégia para tomar as melhores decisões possíveis quando não se tem toda a informação, aprendendo um pouquinho com o resultado de cada escolha. Agora o Arthur vai explicar como essa teoria se conecta com o TikTok, que é a plataforma que a gente escolheu para poder explicar. Bom, pessoal, eu sou o Arthur, como o Léo já disse, agora eu vou tentar fazer esse paralelo entre o dilema do sorveteiro que ele explicou com o TikTok, que é o caso real em que a gente decidiu trazer aqui para vocês. Nesse caso, o TikTok ele vai agir como se fosse um caça-talentos, tentando procurar vídeos que sejam novos, não seja de pessoas já famosas e conteúdos já viralizados, para tentar cada vez mais explorar esses vídeos e de repente achar um novo conteúdo que as pessoas gostem. Então, tentando fazer esse paralelo com o dilema do sorveteiro, o que era o sorveteiro antes agora passa a ser o algoritmo de recomendação do TikTok, já que vai ser ele que vai recomendar os vídeos, enquanto no sorveteiro ele recomendava os sorvetes. Os sabores de sorvete agora vão ser os vídeos. Então, embora existam sabores populares, que seriam, fazendo um paralelo com o TikTok, vídeos de gatinhos, danças virais, esse tipo de coisa que sempre acabam dando certo, a gente tem os sabores novos, que nesse caso do TikTok seria um criador desconhecido postando seu primeiro vídeo e não se tem ao certo, não se tem certeza se aquilo as pessoas vão gostar ou não. Então, os clientes, somos nós, os usuários que usam essa plataforma, né, o TikTok no caso. E o sucesso da venda, ele é mediado pelo engajamento do vídeo. Então, quanto tempo assistiu, se a pessoa curtiu, quantos comentários, compartilhamentos, esse tipo de coisa. E o algoritmo do TikTok, ele vai enfrentar o mesmo dilema do sorveteiro, só que ele faz isso milhões de vezes por segundo. Então, ele tem que cadenciar, saber aproveitar os sucessos. Então, o algoritmo ele sabe que se você assistiu 5 vídeos sobre futebol e você gostou, ele vai te mostrar mais vídeos de futebol, porque ele sabe que você gostou, então tem uma chance de você gostar bem maior dos próximos vídeos. Só que também ele tem que descobrir novos talentos. Por exemplo, aquele vídeo no cara construindo uma casa em miniatura que você nunca viu, nunca demonstrou interesse sobre aquilo, só que mesmo assim o TikTok decide arriscar e te mostrar. Ele faz isso justamente porque ele está explorando. Ele entrega esse vídeo novo para um pequeno grupo de pessoas, e se essas pessoas, que nesse caso acabou sendo você uma delas, assistirem até o final, curtirem, comentarem, o algoritmo percebe que, pô, tem um potencial aqui. Então, nesse caso, seria aquele outro sorvete, nesse caso que seria o sorvete de marshmallow que a gente tinha falado lá em cima. Então, o TikTok ele vai ficar agindo como esse caça-talentos, tentando dar pequenas chances para vídeos novos desconhecidos, e se ele se provar ter um potencial alto, ele começa a promover o vídeo mostrando para um público cada vez maior, e é assim que um vídeo viraliza do dia para a noite. E ao equilibrar perfeitamente a exploração de novos conteúdos com o aproveitamento do que você já sabe, o TikTok consegue criar esse feed infinito que parece que está lendo a mente dos usuários e sempre te surpreende com algo novo e você acha relevante. E outra coisa boa da exploração é que sempre que a gente fala de sistema de recomendação, tem o perigo das bolhas de informação, que por mais que seja muito bom você ter essa personalização do histórico da pessoa, se o algoritmo só aproveitasse aquilo que a gente já gosta e que ele sabe desse histórico, ele cria uma bolha. Então, por exemplo, se você demonstrou interesse em vídeo de futebol, o algoritmo ele poderia só ficar recomendando vídeo de futebol e você nunca ia descobrir o criador da casa de miniatura que você gostou, ou vídeo de receita, enfim. E acaba podendo ficar enjoativo para vários usuários e perdendo o usuário, aí o TikTok no caso. E falando de redes sociais, TikTok não parece um problema social muito grande, só que trazendo, por exemplo, para plataformas de notícia,
pode acabar isolando opiniões e fatos diferentes dos nossos, criando uma visão distorcida da realidade. Então, isso aí é um outro motivo do porquê que a exploração não é só uma estratégia para manter o usuário engajado, só que também é uma necessidade para garantir uma experiência diversa e saudável para todo mundo. Bom, agora que a gente conseguiu explicar para vocês como que funciona mais ou menos o algoritmo do TikTok, tentando cadenciar a explotação com a exploração, vou mostrar para vocês agora um código que a gente fez aqui no notebook em Python, tentando mostrar que a gente fez os resultados que a gente obtém em cada um dos algoritmos. Aqui no primeiro algoritmo, a gente faz uma escolha aleatória mesmo. A gente simplesmente recomenda um vídeo aleatório. Pode ser bom, pode ser ruim, vai ser aleatório. A gente tem um segundo algoritmo que é chamado de eGreedy. E esse E, que na verdade é o epsilon, é uma constante, ele é um número mesmo, que representa uma porcentagem. Então, nesse nosso caso aqui, o epsilon é de 0,1, ou 10%. O que isso significa? Significa que tem 10% de chance dele explorar e 90% de chance de ele explotar. Ele recomenda explorar, né, pegar um vídeo novo, ou explotar, pegar um vídeo já conhecido, que tem já é viralizado e que é condizente com o seu histórico. E o terceiro algoritmo, que é o Upper Confidence Bound, ele é um pouco mais inteligente. Ele tenta balancear vídeos que ele já conhece que são bons, que são viralizados, com vídeos que ainda foram um pouco explorados. E ele faz isso calculando um termo de incerteza para cada vídeo. E ele tenta daí balancear vídeos que ele tem já um CTR alto, então vídeos que ele sabe que são viralizados, com vídeos que tem um termo de incerteza alto para explorar. Então, se a gente vir aqui mais para baixo no código, a gente consegue executar, e o Léo vai mostrar um pouco dos resultados que tem em cada um dos algoritmos. Exato. Bom, para a primeira execução a gente vai com 5.000 rodadas. Essas 5.000 rodadas seriam basicamente 5.000 recomendações de vídeos, pensando no TikTok. Tem certos algoritmos, tipo o CB, que ele é mais inteligente, porém ele precisa de mais tempo para aprender. Então, por isso a gente vai fazer 4 execuções, com respectivamente 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 rodadas, e vai ver qual a diferença entre os algoritmos, quais tendem a aprender melhor conforme quais rodadas e as diferenças entre eles. Esse primeiro gráfico representa, como está no título, a performance dos algoritmos. Nesse caso, a gente vê que o Epsilon Grid com 10%, ele teve um desempenho um pouco melhor que o Epsilon Grid com 1% e que o CB. Isso acontece porque com poucas rodadas, você precisa descobrir rápido qual é o melhor vídeo. E você tem no Epsilon Grid 10% de chance a cada rodada de fazer uma exploração que tende a descobrir. Então, para poucas rodadas, o Epsilon Grid com 10%, ele tende a se comportar melhor que os outros algoritmos, porque os outros ainda não tiveram tempo suficiente para conseguir aprender. O gráfico de baixo é a porcentagem de escolha do melhor vídeo, ou seja, quantas vezes cada algoritmo descobriu e recomendou o melhor vídeo. A gente vê que o UCB, ele, ele recomendou bastante o melhor vídeo, é uma taxa crescente. A gente vê exatamente o momento que o eGreedy com 1% descobre qual é o melhor vídeo, que é ali por volta de 2.000. Então ali ele descobriu qual é o melhor vídeo, antes ele não sabia. Então ele passou a recomendar. O aleatório vai ser sempre a mesma coisa, a taxa dele vai ser sempre a mesma coisa, porque justamente ele é aleatório, então é tudo linear. E o eGreedy com 10%, ele não recomendou tanto. Agora, o arrependimento é uma métrica que todo bom algoritmo tende a diminuir. Essa métrica, basicamente, é lida como custo de exploração. Ou seja, cada vez que você explora e não encontra nada bom, esse custo aumenta. E sempre que você explora e aumenta e consegue algo bom, esse custo diminui. Então você pode ver que o custo ele começa aumentando, por exemplo, no eGreedy com 1%, só que depois ele estabiliza ou até diminui. Todo bom algoritmo tende a zerar isso conforme o tempo passa. E por último, quais vídeos cada um dos algoritmos recomendou.
Você pode ver que o vídeo 2 foi pouco recomendado, o vídeo 14 foi muito recomendado pelo eGreedy de 10%. O vídeo 14, ele é um vídeo considerado bom, ele tem 63% de CTR, então recomendar ele bastante, apesar de não ser o melhor, ele é bom. Então, foi uma boa recomendação que o algoritmo fez. Não foi a melhor, mas foi uma boa. Agora a gente vai refazer a execução, agora que vocês já conhecem o que cada gráfico significa, a gente vai refazer as execuções, aumentando o tempo que os algoritmos têm para aprender e ver qual a diferença. Agora, com 10 mil rodadas, a gente vê que o eGreedy com 10% ainda foi o melhor, porque ainda são rodadas baixas, se você for pensar. E não teve muita diferença do último, né? A gente só dobrou o número de rodadas. Isso ainda é pouco. 10 mil ainda são poucas rodadas. A porcentagem de escolha, você vê que o eGreedy, ele descobriu cedo qual o melhor vídeo, né? O eGreedy 10%. O UCB, ele sempre tende a descobrir o vídeo bom e vai recomendando conforme o tempo. O aleatório, como eu disse, tem uma tendência linear, e o eGreedy com 1% ainda não descobriu qual é o melhor vídeo. A métrica de arrependimento foi parecida com a outra ainda. O aleatório sempre vai ter essa métrica linear, porque ele sempre vai se arrepender linearmente. E agora você vê que o eGreedy com 10% já recomendou 100% das vezes, praticamente, o melhor vídeo, que é o vídeo 2, que a gente tem essa informação. Agora, aumentando um pouco já o número de rodadas para 50 mil rodadas, pode ser que já mude alguma coisa. Exato. Dessa vez já teve diferenças. Dessa vez, o eGreedy com 1% foi o melhor. Depois veio o UCB. E o eGreedy, que era o melhor para rodadas baixas, já caiu um pouco o desempenho. Porque tem esse pequeno problema do eGreedy, que quando o E ele é alto, para rodadas baixas ele é bom. Mas para rodadas altas ele é ruim. Porque ele já sabe, ele já explorou bastante no começo. Ele já sabe quais são os melhores vídeos, só que mesmo assim ele continua explorando, porque ele tem uma alta chance de explorar. Então ele acaba se arrependendo um pouco mais disso. Enquanto os outros algoritmos de 1% e o UCB, eles já são melhores em rodadas altas, porque eles tendem a explorar menos. Aqui a gente vê a porcentagem de escolha do melhor vídeo. O eGreedy descobriu cedo qual é o melhor vídeo, e por isso ele teve um ótimo desempenho. O UCB sempre vai ter esse desempenho parecido, que ele tende a recomendar conforme o tempo passa. O arrependimento, você vê que o arrependimento do eGreedy foi quase nulo, o eGreedy com 1%, e o do UCB também foi bem baixo. A gente vê nas recomendações que exatamente os dois melhores algoritmos foram que recomendaram mais vezes o melhor vídeo. E agora a última execução com 100 mil rodadas, você vê que o UCB ele já chega muito perto do eGreedy com 1%. Talvez se tivesse um pouco mais de rodadas, o UCB já passaria. Aqui você vê que os três vídeos, os três algoritmos recomendaram bastante o, o bom vídeo, né? Só que o eGreedy com 1% recomendou mais. Ele descobriu bem cedo e recomendou mais. Você vê que as métricas de arrependimento, conforme as rodadas aumentam, tendem sempre a diminuir. E que os três algoritmos encontraram o melhor vídeo e recomendaram ele bastante. Só que quem mais recomendou foi o eGreedy com 1%, por isso ele teve o melhor desempenho.
Basicamente é isso. A nossa videoaula sobre MAB. A gente vai deixar disponível o PDF que a gente usa, que tem uma boa explicação sobre tudo isso. E também esse código que a gente acabou de executar vai estar tudo disponível aqui na descrição desse vídeo. Espero que tenha dado para entender bastante sobre. Bastante não, mas pelo menos ter uma noção básica sobre sistemas de recomendação e sobre como esse algoritmo de multi-armed bandits é muito proveitoso nesses casos. Tende a trazer bons resultados. É isso. Obrigado, gente. Como ele disse, vai estar, como o Léo disse, vai estar na descrição aí esse material, se quiserem dar uma lida completa. E o ambiente aqui para vocês executarem e fazerem o número de rodadas que vocês quiserem. Obrigado.